falar sobre um evento que chamou a nossa atenção por aqui, o Longevity Summit de 2024, organizado pela Aviv Clinics. O evento aconteceu no início desse ano na Flórida. A atração, que foi gratuita, contou com um painel de especialistas renomados em ciência do envelhecimento que compartilharam insights de ponta sobre como promover não apenas a longevidade, mas também uma vida com mais qualidade. As palestras focaram na possibilidade de viver muitos anos adicionais livres de doenças. Diversos tópicos foram abordados, desde nutrição e atividade física até intervenções inovadoras e produtos farmacêuticos que visam melhorar o desempenho cognitivo, físico e sexual à medida que as pessoas envelhecem. Amir Haddani, médico PhD, diretor e chefe de pesquisa da Aviv Clinics e especialista na ciência do envelhecimento, trouxe um tema de grande interesse: a performance cerebral. Em sua apresentação, ele logo reforça a diferença entre tempo de vida e qualidade de vida, deixando claro que o objetivo não é apenas viver mais, mas viver bem. Ele começa com um questionamento sobre nossa evolução. Por que não deveríamos viver tanto? Por que a natureza humana não planejou uma vida mais longa? Ele explica que, como mamíferos, nosso papel era simplesmente reproduzir e depois partir. No entanto, com o avanço da medicina, isso mudou. E agora é possível resolver diversos problemas de saúde que antes comprometiam tanto a qualidade de vida quanto a longevidade. Ele destaca que, ao envelhecer, existem dois caminhos: viver uma vida longa e saudável ou não conseguir seguir em frente. E por que essa segunda opção ocorre? Segundo ele, um dos principais motivos é a redução no número ou na função das células tronco, que começa logo após a idade reprodutiva. Ele também menciona as células senescentes, que são aquelas que param de se dividir, mas não morrem. Essas células podem se tornar tóxicas e, consequentemente, desencadear doenças como Alzheimer, câncer e doenças cardiovasculares. Por isso, algumas empresas farmacêuticas estão desenvolvendo medicamentos para reduzir a senescência celular. Outro processo relacionado ao envelhecimento patológico que o Dr. Haddani aborda é a aterosclerose, o acúmulo de placas de gordura, colesterol e outras substâncias nas paredes das artérias. Ele destaca ainda as arteríolas, onde pequenos problemas vão se acumulando e acabam levando à disfunção de órgãos, inclusive do cérebro, durante o envelhecimento. O Dr. Haddani explica que, ao contrário do que se acreditava, estudos recentes provam que o cérebro pode se regenerar como qualquer outro órgão, e há uma fórmula para isso. 1. Energia, principalmente proveniente do oxigênio, isso para aumentar a performance cerebral. 2. HIF-1-alfa, uma proteína essencial na resposta celular à baixa disponibilidade de oxigênio, que atua como um gatilho sinalizando ao cérebro que ele pode se regenerar. 3. Células-tronco, fundamentais para a criação e manutenção dos tecidos do corpo. 4. Formação de novos vasos sanguíneos para garantir a irrigação sanguínea adequada por todo o corpo. Durante a palestra, o Dr. Haddani apresentou diversos estudos que demonstram que esses procedimentos são viáveis por meio de novos protocolos, especialmente com o uso da câmara hiperbárica. Ele também compartilhou resultados positivos de pacientes reais. E, para finalizar, foi enfatizada a importância da nutrição, da atividade física e do treinamento cognitivo. Em seguida, foi a vez do Dr. Joseph Maroon apresentar a sua palestra intitulada Peak Performance at Any Age. Em português, desempenho máximo em qualquer idade. E disso ele entende bem. O Dr. Maroon é professor clínico e vice-presidente do Departamento de Neurocirurgia do Centro Médico da Universidade de Pittsburgh. Ele também atua como neurocirurgião, consultor do Pittsburgh Steelers e da WWE, além de ser vice-presidente da Academia Americana
de medicina anti-envelhecimento. Seu objetivo principal foi compartilhar detalhes sobre a conexão mente-corpo, o impacto do estresse na saúde física e mental e sua jornada pessoal de envelhecimento saudável e transformação em triatleta sênior. A pergunta central da palestra foi lançada logo no início: como morrer jovem o mais tarde possível? Ao longo da apresentação, ele resumiu sua história de vida, destacando sua trajetória de ascensão como neurocirurgião e a crise que enfrentou por volta dos 40 anos quando perdeu seu pai. A virada em sua vida veio por meio de um convite de um amigo para correr. A partir daí, aquele homem de meia idade que antes tinha dificuldade até para dar uma volta no quarteirão, transformou-se em triatleta. Como neurocirurgião, surgiu a curiosidade. O que acontece no cérebro quando você se exercita? Ele explicou que o corpo produz uma molécula chamada BDNF. Em português, fator neurotrófico derivado do cérebro. Uma proteína importante para a sobrevivência, desenvolvimento e manutenção dos neurônios, além de estar também envolvida na plasticidade cerebral, essencial para o aprendizado e para a memória. O BDNF também reinicia os neurotransmissores, gerando sentimentos positivos sobre quem você é e sobre o que você pode realizar. Conclusão: a atividade física é o melhor antidepressivo. E ele afirmou: o cérebro pode adoecer o corpo, mas o corpo pode curar o cérebro. O Dr. Maroon provou que é possível alcançar a melhor performance em qualquer idade, mas advertiu que tanto o desempenho quanto a estimulação precisam ser controlados para evitar o excesso de treino e o desgaste. Ele também mencionou fatores epigenéticos que ajudam a alcançar o melhor desempenho, como, por exemplo, a dieta mediterrânea, o consumo de polifenóis, substâncias bioativas de origem vegetal, água potável, suplementos corretos, uma rotina de sono adequada e até mesmo um núcleo familiar forte. Pesquisas com pessoas longevas confirmam essa abordagem. Assim como o Dr. Hadani, ele concluiu falando sobre os benefícios e o sucesso dos tratamentos com o uso da câmara hiperbárica. Com o tema Avanços nas pesquisas sobre envelhecimento, foi a vez do Dr. Eric Verdun assumir o palco. Seu currículo é extenso. Verdun é presidente e CEO do Buck Institute for Research on Aging, professor na Leonard Davis School of Gerontology e professor na Universidade da Califórnia, em São Francisco. Entre as pautas abordadas estavam a possibilidade de mudança da taxa de envelhecimento, o envelhecimento como o maior fator de risco para doenças não transmissíveis, a necessidade de reinventar o sistema de saúde e a relativamente baixa importância da genética para a qualidade no envelhecimento. Ele começa afirmando que há uma revolução em curso e que o ato de envelhecer não é mais visto como era há 20 anos, por exemplo. Além disso, ele menciona que a forma como envelhecemos irá mudar drasticamente no futuro. Suas pesquisas mostram que é possível alterar a taxa de envelhecimento, o que foi confirmado pela identificação de marcadores no organismo que podem ser ativados por meio do estilo de vida ou até mesmo por intervenções medicamentosas. Pesquisas com ratos, por exemplo, mostraram que a restrição calórica aumenta a longevidade dos animais testados. Outra pesquisa apresentada abordou a possível manipulação da mTOR, uma proteína central no controle do crescimento e da sobrevivência celular, que responde à disponibilidade de nutrientes e ao estresse celular, além de desempenhar um papel importante no envelhecimento e em várias doenças. Ele demonstra que essas e outras intervenções indicam que será possível envelhecer sem comorbidades e que a associação tradicional entre a velhice e a doença está com os dias contados. O sistema de saúde também foi mencionado. O Dr. Verdun comentou que, atualmente, o sistema está voltado para tratar doenças e não para promover a saúde, e que quase não existe uma cultura de medicina preventiva.
Em seguida, ele levanta a questão: o que mais contribui para o envelhecimento? Os genes ou o estilo de vida? Ele afirma que os genes influenciam apenas em 7%, enquanto o estilo de vida tem um peso de 93% nessa equação, ou seja, sua qualidade de vida e longevidade podem ser determinadas pelas escolhas que você faz. Ele também afirma que nunca é tarde demais para mudar. Em qualquer idade, qualquer intervenção positiva trará bons frutos. Um estudo muito interessante apresentado mostrou a relação entre variáveis de bons hábitos. Por exemplo, você pode se exercitar bastante, mas consumir álcool? Ou ter uma alimentação saudável, mas é estressado e tem um sono ruim? Como equilibrar todas essas variáveis? O que pesa mais? A recomendação para aumentar a expectativa de vida em cerca de 12 a 14 anos é, em primeiro lugar, praticar exercícios físicos. Ele diz que esse é o melhor remédio para o envelhecimento. A alimentação saudável também aparece no topo dessa lista. Do outro lado, o Dr. Verdun chama a atenção para o consumo de álcool e afirma que, ao contrário do que se aprende, o álcool não aumenta a expectativa de vida, muito pelo contrário. Pode ser a causa de doenças como câncer e Alzheimer. Ele ainda menciona que as pessoas que não bebem e não fumam vivem mais. E para finalizar, uma metáfora interessante. Pense nas categorias de vida saudável como se fossem ações onde você pode investir. Talvez você não consiga ser perfeito em todas, mas acumula o que for possível. E para finalizar o nosso vídeo sobre esse evento tão interessante, vamos à palestra de Michael Rosen, doutor em medicina, que detém o título emérito de diretor de bem-estar e é fundador do Instituto do Bem-Estar da Cleveland Clinic, além de autor de 4 best-sellers, número 1 no New York Times. Os 90 são os novos 40? É exatamente essa pergunta que dá o título à sua apresentação. Ele começa explicando que existe a possibilidade de se reiniciar e de conquistar a saúde de uma pessoa mais jovem. De maneira técnica, ele conta que nós somos responsáveis pelo controle de boa parte dos nossos genes e que, através de nossas ações, conseguimos ser os engenheiros do nosso corpo. Por exemplo, é possível desligar genes que produzem proteínas inflamatórias através do controle do estresse. Outro exemplo, um paciente que teve sua doença coronária revertida através da aquisição de bons hábitos. Outras pesquisas foram apresentadas sempre relacionando ações a resultados positivos na saúde dos pacientes que fizeram parte dos grupos de controle. Ele mostra que a cada ano a expectativa de vida cresce, porém diz também que, apesar dos avanços da medicina, o que mais se percebe é que as pessoas que vivem mais e vivem melhor são aquelas que fazem escolhas saudáveis. Ele conta também que existem 14 áreas de pesquisa importantes sobre o que chamamos de mecanismo do envelhecimento, investigando por que envelhecemos. Uma delas é o uso de senolíticos, que são substâncias ou tratamentos focados em eliminar as células senescentes. Ao remover essas células, os senolíticos reduzem a inflamação e os danos aos tecidos, promovendo um envelhecimento mais saudável. Ele também fala sobre transfusões sanguíneas, medula óssea e terapias com células-tronco, que são abordagens regenerativas que melhoram a saúde celular. Ele discute ainda a reprogramação epigenética. Nossos epigenes se lembram dos interruptores que controlam quais dos nossos genes estão ativos e, com o tempo, eles se danificam. À medida que esses epigenes ou o que eles contêm se danificam, ao restaurá-los através da ativação de 4 genes, eles voltam ao estado original. Ele afirma que, através de bons hábitos, temos o sistema de reparo para quase tudo no nosso corpo. Alimentação adequada, prática de exercícios físicos, controle do estresse, sono de qualidade, saúde emocional e vida social ativa.
Como você viu, através de passos simples e mudanças no estilo de vida, é possível morrer jovem o mais tarde possível.